O sinal da internet é lazarento, mas tudo bem, enfim, né? Desculpem o empecilho aí dos atrasos, mas qualquer coisa nós vamos até a meia-noite hoje, não tem problema. Foi uns 15 minutos de paralisação aí, mas já tá em ordem. Tá, então olha só, voltando ao nosso assunto, né? Cadê o Rafael? O Rafael vazou? Não, o Rafael tá aí. Então, beleza, o Rafael vai gravando a aula aí. Eu uso a internet da Oi, né? Daí o que acontece? Daí quando vai chegando nesses horários aí de noite, tem dias que ele simplesmente cai a conexão e já era, não tem o que faça voltar. Daí tem que ir lá, tem que desligar tudo, arrancar tudo da tomada, esperar um tempo e daí tentar ligar de novo. E às vezes não vai, eles têm que resetar o modem, daí depois que resetou o modem, tem que ir lá usar o oi, arroba oi, oi, e aí quando vê a brincadeira começa a funcionar novamente aí, né? É uma desgraça, né? Mas tudo bem. Aconteceu isso, acho que na semana passada estava acontecendo com bastante frequência, esse negócio caía e simplesmente não voltava mais, né? Não conseguia fazer restabelecer a conexão. Mas enfim, né? Deixando isso de lado, vamos voltar ao nosso assunto. Eu havia parado naquela parte que eu falava sobre o banco de dados e eu falei que das quatro grandes áreas de desenvolvimento de software, o banco de dados é uma área bastante importante, né? É uma área bastante significativa porque é nessa estrutura de dados que nós acabamos guardando todos os dados que a nossa aplicação acaba gerando. Então, tudo que você possa imaginar, tudo que você possa imaginar que foi criado dentro de um software vai ser armazenado dentro de um banco de dados, seja cadastro de um cliente, é uma movimentação de uma compra, de uma venda, é um pedido, um fornecedor, um produto, né, uma cotação, um estoque, digamos, uma tributação, algo relacionado à legislação, enfim, né, não importa o que, obrigatoriamente vai ficar guardado dentro de base de dados aí. Por muito tempo, e ainda hoje, permanece um modelo de banco de dados que é o chamado modelo relacional, e esse modelo relacional ainda hoje ele é um grande padrão de mercado, né? Então hoje, ainda hoje, apesar de da gente ter, vocês já ouvirem, ter ouvido falar, por exemplo, sobre NoSQL ou NoSQL, né? O tal de banco NoSQL, o tal do MongoDB, né? Que é um dos bancos de dados que usam essa ideia do NoSQL, NoSQL, mas ainda hoje o modelo relacional ele é ainda o banco de dados mais utilizado. Então, não importa que a aplicação que você use, se você usa desde uma simples aplicação desktop até uma aplicação web, ou mesmo que você trabalhe com mobile e saiba que ainda aparelhos mobile têm restrições de hardware, tem restrição de memória, ainda hoje o modelo relacional é o modelo que ainda pode ser trabalhado e é ainda bastante trabalhado em diversas plataformas, em diversos modelos aí. Tudo porque o modelo relacional ele trabalha apoiado num conceito chamado de relação. E quem trabalha com modelo relacional tem que lembrar que relação é tabela, certo? Relação é tabela. Então, o modelo relacional, ele nos remete a tabelas, a relações, a tabelas, né? Então, quando você vai guardar obrigatoriamente os dados produzidos pelo teu software, você vai acabar guardando esses dados através de tabelas. Você vai ter lá uma tabela, né? E a partir dessa tabela você vai acabar guardando, né, as informações que você precisa. Só que daí o que acontece? O modelo relacional, ele tem algumas regras, né? O modelo relacional, na hora que você vai construir essas tabelas, ele acaba te trazendo algumas regras. E algumas dessas regras, por exemplo, uma delas, né? Obrigatoriamente, cada objeto que você encontrou dentro da tua análise, obrigatoriamente ele vai se transformar em uma tabela. Lembram lá que quando a gente viu em sala de aula a ideia de normalização de banco e a gente viu as três formas normais, né, a primeira, segunda e terceira forma normal, a gente discutiu que não pode existir o chamado tabelaço. O tabelaço, tecnicamente, ele funciona, né? Por exemplo, o que é o tabelaço? O tabelaço é você pegar dois ou mais objetos e colocar todos eles dentro de uma única tabela. Então, por exemplo, você tem compra, dentro da compra você tem produto e tem cliente, por exemplo, né? Então você tem a compra, tem o produto e tem o cliente. Você poderia criar uma tabela única e dentro dessa tabela única você poderia colocar a compra, poderia colocar o produto e poderia colocar o cliente tudo dentro de uma única tabela. Se você pegasse o teu maldito PHP e fizesse lá uma PG Query e fizesse um insert nessa tabela, o insert funcionaria. Se você fizesse
por exemplo, um update funcionaria, se você fizesse um delete, funcionaria, né? O tabelaço, tecnicamente, ele funciona. Só que para o modelo relacional, quando você vai criar as suas tabelas, ele tem esse conceito, ele tem essa regra, que cada objeto se transforma obrigatoriamente em uma única tabela. Então, se você tem compra, se você tem cliente e se você tem produto, e você sabe que cada elemento desse é um objeto distinto, por ser um objeto distinto, você acaba tratando eles, então, como tabelas separadas, né? Você vai ter uma tabela compra, você vai ter uma tabela produto e vai ter uma tabela cliente, né? Em pontos distintos, em pontos separados aí. Bom, e daí? Como que eu faço para unir, então, essas informações agora? Então, como é que eu vou fazer para unir essas informações, já que eu tenho compra, essa compra é do cliente e a compra tem produto, e eu tenho 3 informações em tabelas separadas. Para a gente fazer essa união entre as tabelas, nós utilizamos o conceito de chave estrangeira. O conceito de chave estrangeira aplicado às tabelas, ele é utilizado justamente para você fazer essa ideia de união, né, das informações quando você precisa. Então, por exemplo, você quer saber quais as compras do cliente Tiburcio, por exemplo. Então, para você conseguir fazer essa relação, né, para você ter esse resultado dessa relação, você faz o quê? Uma chave estrangeira, provavelmente lá em compra para esse cliente, e toda vez que você chama por essa chave do cliente, ele acaba retornando a compra desse cliente. Você quer saber quais os produtos de uma compra. Então, com base nessa chave, né, de compra, você pode retornar, por exemplo, os produtos dessa compra. Então, o modelo relacional nos diz que nós somos apoiados em cima de relações, somos apoiados em cima de tabelas, e como cada tabela obrigatoriamente precisa ser separada uma da outra, o que garante a união entre as tabelas é justamente a chave estrangeira. E por que ela tem esse nome, né? Por que ela tem esse nome de chave estrangeira? Ela tem esse nome de chave estrangeira porque ela obrigatoriamente é uma chave primária em outra tabela. Então, como ela é uma chave primária em outra tabela, né, o conceito do modelo relacional ele nos diz que ela é conhecida como chave estrangeira. Estrangeira pelo fato que ela vem de fora, ela vem de outro local, né? Ela é estrangeira porque ela acaba vindo de um cenário, de uma localidade diferente. Então, é só lembrar disso, que a chave estrangeira ela é uma chave primária em outra tabela. Então, por isso que ela acaba sendo chamada de chave estrangeira. Bom, um outro conceito importante do modelo relacional é a própria chave primária. A própria chave primária é um outro conceito importante do banco de dados, porque a chave primária é ela que garante que cada registro dentro da nossa tabela é único, né? Ou seja, o que seria o registro? O registro, ele nada mais é do que a linha que traz, né, os dados que foram inseridos dentro da nossa tabela. Então, imagina que você acabou de criar uma tabela para cliente e você inseriu lá os dados do Tiburcio. Então, você tem o nome do Tiburcio, tem o sobrenome dele, tem o CPF, tem a quantidade de filhos dele, tem o endereço, tem o telefone, tem o e-mail, enfim, né? Você tem uma coleção de dados do Tiburcio. Então, essa linha que acabou de ser inserida na tua tabela é o que nós chamamos de registro. Só que lembra também da seguinte situação: no modelo relacional, o registro pode ser chamado de registro, o registro pode ser chamado de linha, e o registro também pode ser chamado de tupla. Então, se você ouvir falar em tupla, se você ouvir falar em registro, ou se você ouvir falar em linha, a gente está falando exatamente da mesma coisa, né? Dessa coleção de dados de um determinado elemento inserido no nosso banco de dados aí. E a chave primária, ela tem por objetivo garantir que esse registro, ou essa linha ou essa tupla, sejam únicos dentro da nossa tabela. A título de analogia é o CPF, né? Então, por exemplo, cada brasileiro tem um CPF, né? E esse CPF é o que garante que você é você. Não existem, em teoria, CPFs duplicados. Então, cada indivíduo vivo tem um CPF, que é um número que identifica ele como pessoa, como cidadão. Então, a hora que você bater o olho naquele número, né, eles vão chegar até você, porque aquele é o número que identifica você. A ideia da chave primária é exatamente a mesma coisa. A chave primária ela é
um número, né, ou é um campo que nós criamos obrigatoriamente para identificar um registro. Como é que eu posso criar uma chave primária? Uma chave primária, existem várias maneiras de você criar, por exemplo, uma chave primária. Uma delas é você utilizar as chamadas chaves candidatas. As chaves candidatas, elas são chaves que possivelmente se tornarão chaves primárias, né? Chaves candidatas são chaves que possivelmente se tornarão chaves primárias. Por que que eu digo possivelmente? Porque chave candidata é assim. Você tem várias colunas dentro da tua tabela e você está olhando para uma ou duas daquelas colunas e você está achando, bom, eu acho que os valores dessas colunas não se repetem. Então, se você acha que os valores dessa coluna não se repetem, você pode fazer o quê? No lugar de você criar uma chave primária sintética, você pode usar uma chave candidata e transformar ela numa chave primária. Ó, o exemplo, o CPF, né? Você está trabalhando aí com cadastro de pessoas, por exemplo, está cadastrando pessoas físicas ou cliente, aluno, melhor dizendo, vamos supor que você está cadastrando aluno dentro de uma instituição. Você sabe que cada aluno obrigatoriamente tem um CPF, você sabe que os CPFs não se repetem, né? Cada CPF é único para cada habitante. Então, o que acaba acontecendo? Você olhou para eles, já viu que o CPF não se repete, você pode transformar o campo CPF numa chave primária. Então, ele é uma chave candidata, deixa de ser candidata e passa a ser uma chave primária. Mas, no geral, o padrão, digamos assim, adotado hoje, aquilo que é comum dentro de banco de dados hoje, é o pessoal acabar criando uma chave primária que nós chamamos de chave primária sintética. Por que sintética? Porque ela é um campo à parte, que não está na descrição do objeto, mas é um campo exclusivamente destinado à chave primária. É o que, durante aulas, a gente chamou de ID, identificador, né? Ou padrão clevão de programação, que era COD underline, o nome da tabela, né? COD aluno, COD cliente, COD telefone, enfim, né? O padrão do COD. Ou seja, no lugar de você empenhar tempo em procurar chaves candidatas e transformar essas chaves candidatas em chaves primárias, o que a gente acaba fazendo é criando uma chave primária sintética, né? Então, uma chave primária específica para representar que aquele registro é único. É mais fácil, né? Criar uma chave primária sintética é mais fácil porque todo banco de dados te oferece aquele serviço de autoincremento, né? Lembra que quando você cria a chave primária, ele já gera os números de forma sequencial. O Postgres tem isso, o MySQL tem isso, o SQLite tem isso, o SQL Server tem isso, o Oracle tem isso. Qualquer banco de dados que você pegue hoje, ele já te oferece essa possibilidade de autoincremento. Ou seja, se criou o campo chave primária e já falou para o banco o seguinte: olha, banco, eu quero que você preencha sequencialmente valores ali para mim. Eu não quero eu, programador, perder tempo em ficar olhando sequência de número e controlando sequência de número. Então, o banco de dados já consegue, né, fazer esse tipo de situação ali para a gente, né? Então, a chave primária sintética, onde você cria uma chave primária exclusivamente para como identificador da linha, né, ou do registro, da tupla, ou você poderia pegar chaves candidatas e transformar chaves candidatas em chaves primárias. Aí, exemplo, CPF, né, o exemplo do CPF, o RG, por exemplo, do indivíduo, né, seria uma boa opção e assim por diante. E também, você consegue trabalhar com chaves primárias compostas, né? E o que seria uma chave primária composta? Uma chave primária composta seria uma chave composta por duas ou mais colunas. Então, você consegue, dentro do teu banco de dados, por exemplo, pegar duas ou mais colunas da tua tabela, e com duas ou mais colunas você consegue criar uma chave primária, né? Você consegue pegar, por exemplo, dois campos, né? Ó, vamos supor ali que você pega o código do produto e o código da venda, por exemplo. E daí o código do produto e o código da venda, na tabela itens da venda, você quer transformar em chave primária. Você conseguiria? Possivelmente, talvez você conseguiria, né? Você colocar, não, na itens do produto você não conseguiria, porque daí os itens do produto se repetem, né? Então aí você não conseguiria, mas
lembro daquele, acabei de lembrar do exemplo que eu passei para vocês, eu acho que o exemplo que eu passei para vocês foi daquele dos barcos, lembra do BID, MID, né, que tinha a reserva, o barco e o marinheiro, né, reserva, barco e marinheiro. Daí para a gente trabalhar com a chave primária, eu lembro que na tabela reserva a gente acabou usando o código do barco e o código do marinheiro. Então, quando eu tinha a junção do código do barco com o código do marinheiro, eu tinha lá uma chave primária composta, que também pode ser usada, né? Vai depender da situação, da forma que você quer trabalhar, também você pode utilizar essa ideia de chave primária composta. Enfim, então a chave primária é uma chave que garante que o registro será único, né? Será único dentro do nosso banco de dados aí. E a chave estrangeira, ela é uma chave primária em outra tabela e garante que as tabelas serão ligadas, né? Quando você tem uma chave estrangeira, você, na verdade, tem uma chave que está apontando para outra tabela e, portanto, as tabelas ficam assim interligadas. Chave estrangeira pode ser nula, né? Chave estrangeira pode receber valor nulo? Sim, chave estrangeira pode receber valor nulo. Você pode criar uma chave estrangeira e por algum motivo você não quer colocar valor naquela chave, né? Por algum motivo você não quer. A exemplo, por exemplo, você fez lá um relacionamento onde você tem uma tabela filho e uma tabela pai, você cadastrou o filho e de repente o filho não tem o pai, e aí você sabe que o pai seria uma chave estrangeira na tabela filho. Então você pode deixar o campo nulo, né? O indivíduo não tem um pai, né? Então, como ele não tem um pai, obrigatoriamente você não preenche essa chave estrangeira. Agora, ao contrário, a chave primária, essa não pode ser em hipótese alguma nula. A chave primária de todas as chaves que nós trabalhamos e temos dentro do banco de dados é a chave que não pode receber valor nulo. Porque se ela é o campo que identifica a linha, que garante que a linha será única dentro daquela tabela, então, portanto, ele não pode ser valor nulo, porque se ele for valor nulo, ele não tem identificador de linha, e não tendo identificador de linha, você está infringindo uma regra do modelo relacional. Então, a chave primária é a única chave que obrigatoriamente não pode receber valor nulo. Sempre vai ter que ter um valor, né, dentro dessa chave aí. E a estrangeira, ao contrário, pode ser nula, porque vai depender da situação. Às vezes pode ter, às vezes pode não ter, né? Esse exemplo clássico aí, né? A criança nasceu, a mãe é uma mãe solo, o pai não registrou a criança por algum motivo, a mãe também não correu atrás para fazer o registro da criança, e a criança não tem um pai determinado. Então, se houvesse um relacionamento onde você cadastrou o filho e no filho tivesse uma chave estrangeira para pai, né? A chave poderia ficar nula sem nenhum problema aí, certo? Então, obrigatoriamente, no modelo relacional, o conceito importante que nós temos que ter em mente é a relação é a tabela ela é composta por registros, registros são compostos por colunas, né? Colunas são campos da tua linha, né? Registros são linhas, registros também são chamados de tuplas, e no meio de todos esses registros, no meio de todos esses campos, no meio de todos esses atributos, ainda nós temos as chaves primárias e as chaves estrangeiras. As primárias garantem que os registros serão únicos dentro da nossa tabela, e as estrangeiras elas garantem a ligação que vai existir, né, entre cada um dos elementos aí. Bom, só que quando você está criando um banco de dados, né, quando você está explorando, pensando nessa possibilidade de criar um banco de dados, existe também um processo de análise antes da criação do banco de dados. Assim como na criação de um software, você precisa fazer o processo de análise, né? Assim como na criação do software, você precisa obrigatoriamente levantar dados, coletar requisitos, entender processo, entender como as coisas funcionam, né? Para daí você montar o teu modelo de software, assim também no banco de dados você também tem esse processo de análise antes da criação. E aí, esse processo de análise do banco de dados antes da criação é o que nós conhecemos como modelo entidade-relacionamento ou diagrama entidade-relacionamento. Então, quando você faz o MER ou o DER, né, quando você faz o MER, que seria o modelo entidade-relacionamento, quando você faz o DER, que é o diagrama de entidade-relacionamento, o que você está fazendo planejamento.
você está analisando, né? Lembra agora um pouquinho no começo da aula, antes de cair a internet, a grosso modo, analisar é planejar. Então, quando você faz MER e DER, o que você está fazendo é planejando o teu banco de dados. Até porque, lembrem sempre daquela característica fundamental que é, dentro do MER ou do DER, nós não temos menção a um banco de dados. Quando você cria um diagrama de entidade e relacionamento, você está criando um diagrama pensando em entidades e relações, e ligações, né? Você está pensando obrigatoriamente em entidades e relacionamentos. Você é a única coisa que você tem na tua cabeça. Você não está se preocupando nesse momento se vai ser banco de dados PostgreSQL, se vai ser MySQL, se vai ser SQLite e o caralho a quatro. Você só está se preocupando em apontar as entidades e qual o relacionamento que existe entre cada uma dessas entidades aí. Aí, depois que você fez esse chamado modelo entidade e relacionamento, depois que você partiu para o diagrama de entidade e relacionamento, aí vem o processo de conversão, né? Que lembra lá que existe o modelo conceitual e depois do modelo conceitual existe o modelo lógico. Aí o modelo lógico é o modelo que mais se aproxima do banco de dados real que você está utilizando. Então, no geral, né? Primeiro processo é o processo de análise. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu só vou abrir aqui uma máquina virtual que está rodando Windows, só para a gente abrir o BR modelo, né? Lembra daquele BR modelo que é o que nós fizemos Merider? E aí você vai relembrar um pouquinho desse Merider nesse quesito planejamento, que é importante também, né? De banco de dados. Deixa eu só abrir aqui, eu já volto aí, só um minutinho. Aí, né? Máquina virtual aberta, eu já vou compartilhar ali a telinha ali com vocês, né? E daí a gente vai relembrar um pouquinho aqui o nosso maldito BR modelo, porque daí nesse BR modelo é que a gente consegue ter uma ideia mais aproximada aí do que seria, né? O MER e o DER, né? Então, olha só, vamos abrir o nosso BR modelo aqui nervoso, né? BR modelo, o programa que mais frustra o usuário na hora de criar os modelos de banco de dados, mas tudo bem, né? Então, olha só, por exemplo, quando você já inicia o BR modelo, nota que ele já vem direto aqui para você o modelo conceitual, né? Ele já está trazendo para você aqui, ó, conceitual 1. Ele já está trazendo, então, já esse modelo aqui, né? Conhecido como modelo conceitual. Bom, no modelo conceitual, o nome já diz, né? Modelo conceitual. Por que é conceitual? Porque é conceitual porque é indiferente de banco de dados. Aqui você não está pensando no banco de dados que você vai usar. Aqui você está pouco se ferrando qual é o modelo, qual é a empresa, qual é a tecnologia de banco que você vai utilizar. Aqui você está pensando no conceito. Ou seja, você foi a campo, fez entrevista, coletou dados e agora você precisa tirar
o modelo de banco de dados da tua cachola e precisa trazer esse modelo de banco de dados para uma representação diagramática, né? E essa representação diagramática, ela se dá através do modelo entidade e relacionamento ou do diagrama entidade e relacionamento. Então, por exemplo, né, você pode ter uma entidade, né? Essa entidade pode ser, por exemplo, uma entidade chamada de aluno, e você pode ter uma segunda entidade, que, por exemplo, você pode chamar essa segunda entidade de turma. Então, você tem aluno e você tem turma. Então, no modelo conceitual, no modelo entidade e relacionamento, ou no diagrama entidade e relacionamento, nota que nós não falamos de tabelas. O que nós falamos é entidades, né? Que nós temos uma entidade aluno e nós temos uma entidade turma. Aqui nós não temos tabelas, né? Nós não temos aqui, por exemplo, uma tabela aluno. O que nós temos é uma entidade aluno e uma entidade turma. Tabela, vai existir tabela quando você chegar no teu modelo lógico. Lá no teu modelo lógico, lá você vai ter tabela, porque daí no modelo lógico você fez a conversão, você saiu da entidade e foi para uma tabela propriamente dita, mas por enquanto aqui você ainda não tem, né, as tabelas aí. Você tem as entidades. Aí existe o relacionamento, né? O relacionamento, ele é o que garante que as duas tabelas, né, estão interligadas. Então, por exemplo, o aluno está na turma. Então, se o aluno está na turma, há uma ligação existente entre as duas tabelas. Para eu concretizar essa ligação, eu posso pegar ali a ferramenta, né? Posso marcar a entidade, posso marcar o relacionamento, posso clicar aqui no relacionamento e posso marcar a próxima entidade. Aqui tem uma observação importante. No modelo conceitual, no MER e no DER, nós não temos chave estrangeira. Aqui nós não temos chave estrangeira. Nesse diagrama nós não temos chave estrangeira. Por quê? Porque o que substitui a chave estrangeira é esse losango que fica aqui, ó, no meio, né? Esse losango que nós temos aqui, ó, dizendo que tanto a entidade aluno quanto a entidade turma estão interligadas, é esse losango que faz a representação para a gente do que seria a chamada chave estrangeira. Então aqui não há a necessidade da chave, porque o que garante que a tabela aluno e a tabela turma estão interligadas é esse relacionamento que aparece aqui no meio. Bom, aí, quando você criou as entidades e quando você criou os relacionamentos, agora você precisa completar o teu modelo entidade e relacionamento com os atributos, né? Você precisa ter atributos. Lembra que aqui, né, os atributos, eles se transformarão em colunas lá na frente. Ou seja, aqui no modelo conceitual você vai ter atributo, mas lá no modelo físico, ou melhor, no modelo lógico você vai ter campos da tua tabela. Então, por exemplo, nós não temos chave primária, mas nós temos o chamado atributo identificador, né? Nós temos um atributo chamado de atributo identificador, que lá para frente se transformará numa chave primária, mas que por enquanto aqui dentro do modelo conceitual nós simplesmente chamamos de atributo identificador, que a gente pode chamar, por exemplo, aqui de ID, né? Você pode chamar ele simplesmente de ID. Assim como a turma, né? A turma também, olha só, ela vai ter um atributo identificador, e nesse atributo identificador você poderia colocar um nome qualquer. Vou chamar apenas de ID, né? Só para ganhar um pouquinho de tempo. Aí dentro do aluno você pode ter atributos normais, né? Então, por exemplo, você pode ter aqui, né, um atributo chamado nome, por exemplo, que é o nome do teu aluno, e você pode ter o atributo identificador, que é o ID, né? E aí na turma, o que você vai ter na turma? Bom, na turma você pode ter uma descrição, por exemplo, né? Que já tem o ID, mas aqui também você pode ter, por exemplo, uma descrição dessa turma. Turma A, turma B, A da manhã, B da noite, enfim, né? Ou sistemas 1, sistemas 2, 3, 4, 5, né? Enfim, né? Uma identificação desse indivíduo aí. E aí, falta para você criar o teu diagrama de entidade e relacionamento, falta você acertar agora a cardinalidade. A cardinalidade, dentro do diagrama entidade e relacionamento, ele é o treco mais chato que tem para você descobrir, mas ele é o indivíduo mais importante, porque a cardinalidade é o que permite que lá na frente, quando você estiver criando
o chamado modelo, quando você estiver criando o chamado modelo lógico, é a cardinalidade que vai acabar te contando em qual tabela ficará a chave estrangeira. Ou seja, a gente vai converter esse losango lá na frente numa chave estrangeira. E aí, essa chave estrangeira vai ficar em aluno ou vai ficar em turma? Onde que ela vai ficar? É a cardinalidade que acaba dizendo isso para a gente, né? Então, é a cardinalidade que acaba contando essa situação ali para a gente. É ela que vem diz assim, olha, é a cardinalidade N está desse lado, então como a cardinalidade N está desse lado, está dentro dessa tabela, a tabela que tem a cardinalidade N é a tabela que obrigatoriamente vai carregar a chave estrangeira. E aí, o que é cardinalidade, né? Que cardinalidade é um assunto bastante chatinho de entender, mas é um assunto bastante importante dentro do modelo, até porque a ideia de você fazer entidades, a ideia de você criar relacionamentos, apontar os atributos dessas entidades é algo assim, não é que seja mais fácil, talvez mais fácil não seja o termo correto, mas talvez é mais palpável, né? Você pensar em entidades, pensar em atributos e pensar em ligação que existe entre uma entidade e outra. Agora, a cardinalidade, ela é a quantidade de repetições de uma linha de uma tabela em outra tabela. Então, quando você está pensando em cardinalidade, a cardinalidade ela é justamente essa representação. É quando você pega a linha de uma tabela A e você vai até uma tabela B e você vê quantas vezes essa linha de A se repete em B. Só que a cardinalidade ele não é um caminho só de ida, ela também precisa ser um caminho de volta. Então, obrigatoriamente, você precisa pegar uma linha de B, trazer essa linha de B até a tua tabela A e olhar quantas vezes essa linha de B vai acabar se repetindo em A. Né? Então, essa quantidade de repetições de uma linha em outra tabela é o que vai garantir para você a chamada cardinalidade. E aí, para você descobrir essa cardinalidade, tem duas maneiras. Primeira maneira é a experiência. Quanto mais você criar banco de dados, quanto mais você criar modelos, né, quanto mais você se preocupar com essa criação de tabelas e assim por diante, mais fácil vai ser de você acabar descobrindo as cardinalidades. Agora, até você atingir essa experiência, você pode fazer o seguinte: existe o chamado diagrama de ocorrência. Através do diagrama de ocorrência, o diagrama de ocorrência ele pode auxiliar você na descoberta dessas cardinalidades. Então, se você está ali na dúvida, será que é um aluno para várias turmas, é uma turma para vários alunos, qual é a cardinalidade presente ali dentro, né? Você poderia fazer, por exemplo, um diagrama de ocorrências, né? E com o diagrama de ocorrências você poderia sanar essa situação. Então, olha só, para fazer o diagrama de ocorrência, eu vou usar o Excel, né? Eu vou abrir aqui o maldito Excel e com o Excel nós vamos fazer um diagrama de ocorrência entre aluno e turma para a gente descobrir qual é a cardinalidade que existe entre aluno e turma, né? Então, para você fazer o diagrama de ocorrência, primeiro você vai criar as duas tabelas. Então, eu vou criar aqui uma tabela chamada de aluno, essa tabela tem um ID e essa tabela tem um nome. Né? Então, no ID 1, nós temos aqui a Ana, no ID 2 nós temos aqui Carla, no ID 3 eu tenho aqui o Sérgio, no ID 4 eu tenho o Tibúrcio, né? E assim por diante. Ou seja, olha só o que você faz. Para você trabalhar com o diagrama de ocorrência, a primeira coisa que você faz, você monta uma tabela. Então, vamos supor que essa tabela aqui seja a nossa tabela A, né? A nossa tabela A foi montada com o ID, com o nome, tem a chave primária aqui bonitinha, e ao lado da chave primária a representação aqui, né, dos nomes dos indivíduos. Aí, ao lado, você vai criar a segunda tabela. Então, você vai vir aqui e vai criar a tua tabela turma. Turma tem um ID e turma tem uma descrição. Então, turma, colocar assim, ó, 1B, manhã, por exemplo. Turma 2, 1A, da tarde. Turma 3, 1C, da noite. Turma 4, por exemplo. Bom, a turma 4 é a 2B da manhã. Turma 5 é a 2A da tarde. Turma 6 é a 2C da noite. E aí você preenche, né, valores aleatórios dentro dessas duas tabelas. Então, o princípio para você descobrir a cardinalidade é você primeiro trabalhar com o diagrama de ocorrência.
Aí, uma vez que você tem o teu diagrama de ocorrência montado, descobrir a cardinalidade se torna uma brincadeira um pouquinho mais facilitada, porque agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma linha da tabela A e vai olhar em quantas linhas essa linha de A pode se repetir aqui na tabela B. Então, por exemplo, eu vou pintar aqui a Ana de laranja, né, para eu não perder a cor, e eu vou ver aqui, ó, em quantas turmas a Ana pode ficar. Bom, numa situação normal, né, num colégio, né, imagina que nós estamos num colégio, porque a nível superior ele muda um pouquinho a regra, né, a nível superior, em teoria, o aluno pode estar em mais de uma turma ao mesmo tempo, né, a prova disso são as chamadas adaptações, a prova disso são as chamadas DPs, né? Então, o aluno ele pode estar, por exemplo, lá no 7º período de um determinado curso, mas ao mesmo tempo ele pode estar assistindo aula ainda no 5º período, ainda no 3º período, talvez ele está fazendo uma adaptação, talvez ele foi transferido, talvez ele está fazendo uma DP, né? Então, a nível universitário, ele poderia estar em várias turmas, mas pensa no ensino médio, né? Pensa no ensino médio. A Ana, ela pode estar em mais de uma turma? Não, né? Se a Ana está estudando de manhã, ela está na turma da manhã, seja na primeira B ou na segunda B. Se a Ana está estudando à noite, ou ela está na 1C ou está na 2C. E se ela está estudando à tarde, ou ela está na 1A ou na 2A. Ou seja, a Ana ela não pode estar em mais de uma turma, porque é uma regra, né? O ensino médio diz que, obrigatoriamente, o aluno precisa estar aqui. Então, vamos supor que a Ana estuda à tarde. Então, vou vir aqui e vou pintar o quadradinho da Ana. Aqui vai ter um detalhe. Se a primeira linha que você pegou da tabela A der cardinalidade 1, que é isso que está acontecendo aqui, né? Olha só, a gente viu que a Ana só pode estar dentro de uma única turma. Você já pode vir aqui e já pode, por exemplo, dizer que esse lado é o lado 1 da cardinalidade. Você sabe que uma linha de aluno só irá se repetir uma única vez em turma. Só que, quando a regra de negócio for um pouquinho mais difícil de você entender, a gente aconselha que você tente mais uma linha, porque a primeira linha, você testa, você encontrou a cardinalidade 1. Por desencargo, testa a segunda linha também, para ver se de repente ele não tem uma cardinalidade N escondida. Então é isso que eu vou fazer, eu vou testar uma segunda linha por desencargo. Eu vou pegar aqui, ó, o usuário da Carla, né, eu vou pintar a Carla de verde e vou ver aqui, ó. Bom, a Carla pode estar em mais de uma turma ao mesmo tempo? Não, a Carla não pode. Opa, olha só, a Carla estuda obrigatoriamente na 2C da noite. Então, agora, se na segunda linha que você testou, você viu que a cardinalidade 1 permanece, então agora já não tem mais dúvida. Provavelmente é certeza, né, que essa tabela seja a representação da cardinalidade 1. Então, você pegou uma linha daqui e você viu que essa linha se repete uma única vez aqui. Pegou a segunda linha daqui e viu que essa segunda linha pode se repetir uma única vez aqui. Então, turma é o lado 1 da tua cardinalidade, porque você sabe que essa linha se repete apenas uma única vez aqui. Você sabe que essa linha se repete uma única vez aqui. Bom, ponto, né? Você acabou de descobrir a cardinalidade 1. Agora, a gente faz o caminho contrário. Ou seja, o que é o caminho contrário? O caminho contrário é eu pegar uma linha dessa tabela turma, da nossa tabela B, e ver em quantas linhas essa linha vai se repetir aqui, né? Qual é o número de repetições. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a 1B da manhã, né? Eu vou pegar essa turma aqui, 1B da manhã. Vou pintar ela de azul aqui, 1B da manhã, e eu vou ver o seguinte: quantos alunos a 1B pode ter? Será que é uma turma um aluno? Não. Né, olha só, eu vi aqui que na 1B eu tenho o Sérgio, eu vi aqui que na 1B eu também tenho o Tibúrcio, vamos supor que eu tenho mais os 5 aqui, ó, que é o Cláudio, por exemplo, aí eu tenho aqui o 6, que é a Márcia, por exemplo, aí eu tenho o 7 aqui, opa, o 7 aqui, ó, por exemplo, que é a Elaine, por exemplo, eu tenho mais alguns nomes, então vamos supor que, opa, a Márcia também estuda na 1B. Olha só o que acontece. Quando você começa a fazer esse diagrama de ocorrência pegando uma linha daqui, você começa a perceber que uma turma ela é composta por vários alunos. Então, sabendo que uma turma é composta por vários alunos, o que você acabou de descobrir é que o lado de aluno é o lado N, né? Turma é o lado 1 e aluno é o lado N
da tua cardinalidade. Então, muito importante, sempre quando vocês forem fazer a descoberta da cardinalidade, sempre quando vocês forem trabalhar com cardinalidade, obrigatoriamente vocês utilizam o diagrama de ocorrência. O diagrama de ocorrência é uma boa ideia no início, quando você está aprendendo a trabalhar com banco de dados, para você descobrir a cardinalidade entre cada elemento. Aí depois, como eu falei, né? Aí depois vem prática, você já se acostuma, você já começa a fazer mentalmente a brincadeira, e o diagrama de ocorrência vai sendo deixado de lado. Mas inicialmente é legal fazer o diagrama de ocorrência para você descobrir a cardinalidade. Então, descobrimos que turma é o lado 1, aluno é o lado N, né? Então, deixa eu voltar lá no nosso diagrama. Vamos voltar lá no nosso diagrama. E aí, no nosso diagrama, vamos fazer essa cardinalidade correta aqui, né? Então, passar para cá. No nosso... Aí, ó, será que eu fechei o BR modelo? Ah, não. Ai, tá comendo bola, né? Isso que dá, né? Falta de açúcar no sangue, né? Aqui mesmo, né? É só minimizar a tela, né? Eita. Olha só. Era só minimizar a tela, que vergonha, né? Então, nós acabamos de descobrir o quê? Que aqui, pelo nosso modelo, o aluno é o lado N, turma é o lado 1. Então, né? Turma é o lado 1, eu vou vir aqui na cardinalidade e vou dizer que turma é o lado 1. E aluno é o lado N. Agora que você acabou de descobrir as entidades, agora que você acabou de descobrir os atributos, agora que você já acertou os relacionamentos e agora que você já acertou a cardinalidade, o teu próximo passo agora é você partir para o teu diagrama no modelo lógico, porque esse modelo que vocês acabaram de fazer é o modelo conhecido como modelo conceitual, é apenas o conceito. Aqui nós não temos tabelas, temos entidades, aqui nós não temos chaves estrangeiras, aqui nós temos os relacionamentos, né, esse losango que está ali no meio. Aqui nós não temos campos de tabela, aqui nós temos atributos, né? Aqui nós temos obrigatoriamente as cardinalidades. Então, aí agora, depois que você montou o teu diagrama, obrigatoriamente você faz o seguinte, olha só, dentro do menu sistema aqui, ó, nós temos o chamado nível lógico, o nosso modelo lógico. O modelo lógico é o modelo que mais vai se aproximar agora do banco de dados. Então, enquanto você está fazendo apenas o modelo conceitual, a tua preocupação é descobrir as entidades, descobrir os atributos, os relacionamentos e a cardinalidade e ponto. É esse o teu objetivo. A partir do momento que você partiu para o modelo lógico, agora você já começa a pensar qual é o banco de dados que você vai utilizar para brincar agora, né, no teu universo de banco de dados, porque agora você tem tabelas. Notem que o primeiro elemento aqui, ó, é o criar tabela. Então, agora que você já saiu do modelo, agora que você já saiu do modelo conceitual, agora no modelo lógico, você já tem tabelas e vai precisar representar essas tabelas. Tá bom? Vou começar representando aqui a nossa tabela chamada de aluno, né? Então, tabela 1, tu vai vir aqui do lado, e aqui nós vamos chamar essa tabela de aluno, né? Tabela aluno. Vamos pegar a outra tabela aqui, né? A outra tabela que nós temos aqui vai ser a nossa tabela turma. Então, tabela aluno de um lado, turma do outro. E aí você vai começar agora. Então, entendo assim, né? O que nós fizemos? Nós convertemos a entidade aluno e a entidade turma em tabela aluno e tabela turma. Então, o que vocês estão fazendo agora é um processo de conversão. Vocês estão convertendo o modelo conceitual do MER e do DER no modelo lógico, que é o modelo relacional, né? Já pensando em tabelas, já pensando em um banco de dados específico aí. Como, por exemplo, agora nós já temos as chamadas chaves primárias, né? Então, olha só, agora eu já tenho aqui, ó, uma ferramenta que faz aqui para mim a chave primária. Então, agora eu já posso vir aqui, ó, e já posso dizer o nome dele. Eu já posso vir aqui, ó, e eu já posso dizer o tipo, né? Então, vamos supor que você está pensando em trabalhar com o PostgreSQL, então você sabe que o tipo dele é o serial, né? Então, você tem o ID como chave serial, é o teu tipo de autoincremento, né? A tua chave primária. E a mesma coisa você já pode fazer com a tua turma, né? Você pode vir aqui na turma, tranquilamente você pode colocar um ID, você pode vir aqui, ó, no tipo que é obrigatório e pode dizer que ele é serial também, né? É o nosso autoincremento automático, e aí você já tem as chaves primárias. O legal do BR modelo são o desenho dessas chavezinhas, né? Com essas chavezinhas aqui ele ajuda bastante na identificação, né, do que é a chave primária. E aí, no aluno nós tínhamos mais um campo normal. Esse campo normal aqui é o nome, né? Que é o campo nome.
O campo nome, vamos supor que você está lá no Postgres, você vai colocar aqui um varchar de 100, por exemplo, para o campo nome, e aí vamos aumentar um pouquinho aqui só para aparecer melhor, e na turma nós tínhamos descrição, né? Então aqui nós temos descrição, olha só. Vamos colocar aqui, nós temos aqui descrição. E nessa descrição também, né? Você vai dizer que essa descrição aqui é um varchar de 100 posições. Bom, olha só o que você acabou de fazer. Vocês acabaram de converter, olha só. Pegar no modelo conceitual, a gente pegou a entidade aluno e a entidade turma e a gente converteu em duas tabelas. Nós convertemos na tabela aluno e convertemos na tabela turma. Então, temos duas tabelas. Aí, do modelo conceitual, nós pegamos, olha só, os atributos ID e nome e os atributos ID e descrição, e no modelo lógico nós transformamos eles em campos da nossa tabela. Né? Nós transformamos em colunas a nossa tabela. Então, nós temos agora a coluna UID serial, a coluna UID nome, a coluna UID serial e a coluna, né, aí chamada de descrição. Então, a gente fez a conversão. Agora, o que falta converter? Agora, a gente precisa obrigatoriamente converter o relacionamento que está aqui, representado pelo losango, numa chave estrangeira. Então, agora nós temos que catar esse losango maldito aqui e precisamos transformar ele numa chave estrangeira. E como que eu vou descobrir o lado da chave estrangeira? Olhando o lado N. Sempre o lado N é o lado que recebe a chave estrangeira. E lembra no comecinho dessa aula hoje que eu havia comentado com vocês que chave estrangeira, ela é uma primária em outra tabela. Então, isso significa que se aluno é o lado N, então significa que eu vou pegar a primária de turma e a chave primária de turma eu vou trazer aqui dentro de aluno. Então, chave estrangeira é uma primária em outra tabela. Então, como aluno é o lado N, eu vou pegar o ID da turma e o ID da turma eu vou transportar para a tabela aluno e na tabela aluno eu vou transformar em chave estrangeira. E isso tudo porque a regra da cardinalidade, uma das regras da cardinalidade nos diz, né, que o lado N é sempre o lado que acaba carregando a chave estrangeira. Então, eu vou pegar o ID da turma e o ID da turma eu vou trazer dentro do aluno para representar essa chave estrangeira. Então, vamos lá. Olha só, eu vou criar. Eu até tenho um campo aqui, ó, chave estrangeira, né? Só que no BR Modelo tem o seguinte, ó, para você conseguir criar o campo chave estrangeira aqui de maneira correta, primeiro passo, você liga as duas tabelas. Então, você pega essa ferramenta aqui, ó, chamada de criar relacionamento, e você liga as duas tabelas. Né? Você vai ter a ligação aqui, ó, bonitinho. Você já tem o lado 1 para a turma, e aqui no aluno você vem aqui, ó, e marca que você tem o lado N, né? O lado 1 e o lado N. Aí agora, se você usar a ferramenta aqui de chave estrangeira, ele vai funcionar corretamente. Ó. Você marca o campo chave estrangeira, ele já tem um desenho aqui, ó, diferente de uma chavinha cinza. Você vai vir aqui e vai dar o nome, então eu vou chamar de ID underline turma. Eu só vou desmarcar aqui, ó, vou dizer que não é chave estrangeira, só para eu conseguir alterar o valor aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o nosso int, né? E vamos fazer voltar aqui, ó, para a chave estrangeira. E aqui, ó, nessa tabela de origem, eu vou dizer que a tabela de origem é a turma e eu vou dizer que o campo de origem é o ID, né? O ID. Aí agora, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Agora, o que eu fiz? Eu converti o modelo conceitual no modelo lógico e o modelo lógico é o modelo que se aproxima do teu banco de dados. Então, agora o que você tem é a aproximação do teu modelo, do teu banco de dados. Então, entendo assim, ó, toda vez que você trabalha com o modelo conceitual, que é esse cara aqui, que é o MER ou o DER, a ideia do MER ou o DER é justamente você materializar a tua ideia. Então, aqui entendam que banco de dados, nós não pensamos aqui em banco de dados. A nossa preocupação maior aqui é apenas modelar a nossa ideia, é pegar a nossa ideia e trazer a nossa ideia para o papel. Esse é o ponto. Agora, quando você materializou a ideia e a ideia já está no papel, próximo passo você vai para o modelo lógico, porque o modelo lógico é o que mais se aproxima do banco de dados. Daí você converte as entidades em tabelas, converte os atributos em campos, converte o atributo identificador em chave primária, converte o relacionamento que era aquele losango, você acaba convertendo ele em chaves estrangeiras, e o lado da chave estrangeira ele é dado através da cardinalidade. Daí, com esses conceitos, você consegue montar, né, digamos, o teu modelo aí. E agora, você só teria, por último, chamado esquema
o esquema físico, né? Porque quando você está aqui ó, dentro do esquema lógico, dentro do BR modelo, você vai ter o gerar esquema físico. Esse gerar esquema físico é o seguinte, né? O gerar esquema físico, o que ele faz para a gente, ele monta para a gente o nosso script SQL, né? Então, o nosso script SQL... vamos pegar aqui só para converter, né? Olha só, o nosso script SQL final, olha só, é o script de criação das tabelas. Então, você vai ter um create table aluno, id serial primary key, varchar tal, olha só, você tem um create table turma, id primary key, daí você tem aqui um alter table aluno, adicionando uma chave estrangeira, chamada de id turma, que faz referência à turma, o seu id. Então, aí o último passo é a geração dessa parte física aí. Então, quem trabalha com banco de dados, com análise de banco de dados, por exemplo, vai acabar passando sempre por esses três conceitos. Ele vai passar pelo modelo conceitual, para ele materializar a ideia dele. Do conceitual, ele vai partir para o lógico, porque é o mais próximo da tabela, ou melhor dizendo, do banco de dados que ele tem. E aí, do lógico, ele vai para o físico. Aí, quando ele cai no físico, o que ele tem é o create das tabelas. Quando ele caiu no diagrama físico, o que ele está fazendo, na verdade, é criando as tabelas aí no braço. Ele está tendo aí o create, a primary key, o references, né? E assim por diante. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai fazer o quê? Na próxima aula, a gente vai relembrar as outras cardinalidades, porque hoje nessa aula, a gente viu apenas a cardinalidade de um para muitos, né? Um para muitos. Mas ainda tem a cardinalidade muitos para muitos e tem a cardinalidade de um para um. Aí a gente vai ver na nossa próxima aula como a cardinalidade de um para um funciona, como a cardinalidade de muitos para muitos funciona e como é o processo de conversão, ou seja, como é a construção do MER e do DER e como é o processo de conversão para o modelo lógico e depois como é a conversão lá dentro do modelo físico. O modelo físico é o trabalho de codificação propriamente dito, né? A brincadeira da modelagem terminou e aí você precisa, como último passo, codificar. O legal do BR modelo é que o BR modelo te dá o código pronto, né? Se não fosse o BR modelo, você teria que olhar para esse diagrama e você deveria criar as tabelas. Você deveria ir lá e usar, né, os create table de cada uma das tabelas aí. Beleza? Então, pessoal, nossa aula por hoje é isso, né? Não vou mais tomar o tempo de vocês. Só peço desculpa aí pela parada aí, a internet caiu mesmo aí, daí ficou um pouquinho embaçado, mas perdeu uns 15 minutinhos de aula, mas aí já foi de bom tamanho, né? Apesar da nossa parada de aula, acho que foi bastante construtiva, deu para a gente relembrar bastante coisa do DER, né? E aí na próxima aula a gente já faz mais um restante dessa revisão aí, falando das outras cardinalidades, e daí fechou a brincadeira, beleza? Pessoal, obrigado pela participação de vocês, tenham uma boa noite, uma boa semana. Segunda-feira nós conversamos, tá legal? Então, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Falou, Rafael. Falou, Lucas.